Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 31. Bons estudos! Lançamento de verão. Escreve aí, Maria. Prato do dia: arroz, feijão E uma salada caprichada de tomate, alface, couve-flor, palmito e cenoura. palmito, E cenoura. cenoura. Opa, tudo bom? Tá bom? Nossa, Oi. que prato bonito! É um prato especial que a gente tá fazendo pra quem não quer comer carne. Ai, que legal. Hoje eu acho que eu vou querer um desse. Peraí, joia. daqui que eu vou preparar um pra você, não capricha. Obrigado, Maria. Os vegetais e as plantas, esses são os assuntos da nossa teleaula de hoje. Vamos conhecer a grande diversidade de vegetais que existe no nosso planeta. Vamos conhecer também as várias partes de um vegetal e verificar que geralmente aproveitamos apenas algumas dessas partes na nossa alimentação. Vamos ver ainda como podemos classificar os vegetais, dependendo de duas coisas: do tipo de nervura das folhas e se eles produzem flores e frutos ao longo de sua vida. Pode ficar tranquilo, entendeu? Eu falei até com a nutricionista do colégio, sabe? Essa refeição aí é capaz de suprir quase todas as suas necessidades nutritivas diárias. Não, eu adoro verdura, legume, fruta. Eu vivo falando para meus alunos comerem vegetais, porque os vegetais têm uma quantidade nutritiva enorme, né? Ah, sim. E além disso, ajudam bastante a digestão, né? Eu, às vezes, tenho um intestino um pouco preso, sabe? E eu começo todas as minhas refeições com uma bela de uma salada. Né? Tá bom esse feijão, rapaz? Quando a gente vê o alimento no prato já preparado, a gente nem imagina como é que é o vegetal por inteiro. Geralmente a gente só conhece a parte que come, não é mesmo? Como o tomate, por exemplo. Você saberia dizer de qual planta vem o tomate? Tomateiro. 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 E que parte do tomateiro é o tomate? O fruto. É um fruto. Da fruta. É isso mesmo, então vamos conhecer um tomateiro. Um tomateiro tem um pouco mais do que meio metro. Caule e folhas bem verdinhos. O tomate fica pendurado até ficar bem maduro, bem vermelhinho. É o fruto do tomateiro. Tem até semente dentro. Por favor, esse palmito aqui, de qual planta vem o palmito? Da palmeira. Da palmeira. Da palmeira. Da palmeira. Que parte da palmeira é o palmito? Ele é folha ou ele é broto? Broto. Do broto. Ele é broto. Do broto. Exatamente. O palmito é retirado do broto da palmeira. Somente a parte de cima da árvore é que é aproveitada. É muito pouco que se aproveita de uma planta que demora tantos anos para chegar ao ponto de corte. Olhando um pé de cenoura inteiro como esse aqui, fica fácil imaginar que parte que é a cenoura. Bom, é isso mesmo, é a raiz. Mas tem gente que come as folhas também. Ela, assim, bem temperadinha, ensopadinha, fica uma delícia, né? Alface também é fácil de saber. Toda folhosa, verdinha, só pode ser mesmo as folhas que a gente come. Mas e a couve-flor? Você já prestou atenção num pé de couve-flor? A couve-flor tem uma parte verde que é parecida com a couve que a gente come na feijoada. Só que a gente come mais as suas flores, aqueles cachinhos brancos. Portanto, quando a gente come uma salada com tomate, couve-flor, cenoura, alface, você está comendo exatamente o fruto do tomateiro, as flores do pé de couve-flor, a raiz do pé de cenoura, a folha da alface. Geralmente a gente aproveita apenas uma parte do vegetal para alimentação. Então, existem folhas dos mais variados tamanhos e formatos, sabe? Só para saladas tem um monte. Ô, Maria. Fala. Traz aquelas verduras que a gente comprou hoje na feira. Olha, Lineu, de hoje em diante aqui na lanchonete nós vamos incrementar todos os tipos de salada, sabe? Fazer com todas as verduras, vai ser uma maravilha. Olha que bonito. Olha. Tem alface lisa, crespa, tem do tipo americana, tem rúcula, que é meio amarguinho, sabe? E tem agrião e a selga. Então, a gente sempre come salada, mas a gente nunca repara na variedade dos tamanhos, dos formatos das folhas. E das cores também. Pois é. Agora, olha, por mais diferente que ela seja, ela sempre tem alguma coisa em comum. Vem ver, Maria. Ó, olhando contra a luz, dá pra gente observar melhor. O que vocês estão vendo? Dá pra ver uns risquinhos. Tem uns risquinhos. Então, esses risquinhos são chamados de nervuras. E é através das nervuras que circulam a água e alimentos das plantas. Puxa, vivendo e aprendendo, né? Ah, entendi. Quer dizer que essas nervuras aí funcionam como os vasos sanguíneos para os seres humanos. Exatamente, Alberto. As nervuras das folhas também variam.
A gente pode pegar um pedacinho de grama e olhar no contraluz. Você quer ver só? Olha lá. Ela tem risquinhos bem retinhos. As suas nervuras ficam uma ao lado da outra. Várias plantas têm nervuras paralelas, como essa aqui. O milho, o arroz, as palmeiras. Já a maioria das árvores frutíferas começa daqui, olha. Tem folhas com nervuras bem diferentes. Nervuras bem ramificadas, formando uma rede intrincada de risquinhos. O pé de alface, o pé de cenoura, as roseiras, as violetas, têm nervuras assim. Então, um dos jeitos da gente classificar os vegetais é justamente agrupando pela forma das suas nervuras. São esses os dois tipos básicos: nervuras paralelas, retinhas, ou então nervuras ramificadas, formando uma rede intrincada. Plantas, flores, nada melhor para alegrar o ambiente. Mas também nós podemos usar as flores para formar grupos de vegetais. Existem plantas que dão flores em algumas épocas do ano, como esta violeta, uma das minhas preferidas. Existem plantas que entra ano, sai ano, não dão uma florzinha, com essa minha amiga samambaia. Existem algumas plantas também que nascem embaixo das pedras ou em lugares úmidos, como os musgos. Muita gente acha que flores são apenas essas estruturas coloridas que aparecem em algumas épocas do ano. Mas existem muitos tipos de flores. Eu estava lendo nessa revista aqui. Existe o grupo dos pinheiros, por exemplo. As araucárias, que gostam do frio e florescem no sul do país, são plantas que produzem sementes, mas não produzem frutos. Outro tipo de flores são essa aqui, que nascem em plantas como a grama, o milho. A maioria são flores pequenas e ficam unidas umas às outras, formando um cacho, que a gente chama de inflorescência. Desse grupo também fazem parte as orquídeas, cada uma mais linda do que a outra. As orquídeas da nossa floresta tropical, então, são deslumbrantes. Essa revista mostra também vários exemplos de um terceiro grupo, as flores das árvores frutíferas. Elas têm características bem parecidas, são coloridas e bonitas, como as flores da jabuticabeira, da macieira, do pessegueiro, mas também da roseira, da violeta, que são plantas que também dão frutos dentro dos quais ficam as sementes. Tente reparar nas plantas que estão à sua volta. Tente classificá-las. Veja se ela dá flor ou não. Se ela for do grupo que floresce, tente descobrir com qual dos 3 grupos que a gente acabou de ver ela se parece mais. Com as flores dos pinheiros, das gramas ou das árvores frutíferas. Então, apesar das flores serem diferentes, todas elas têm a mesma função: possibilitar a reprodução do vegetal. Como é que ela faz isso? É a partir de estruturas presentes nas flores que acontece a reprodução. A parte masculina da flor se encontra com a parte feminina da flor, dando uma semente. Nessa semente está o embrião de uma nova planta. Quer dizer que essa semente do mamão pode dar origem a uma nova planta? Isso. Maria, você guarda essas sementes aí que nós vamos plantar no quintal, viu? Com certeza vai nascer pé de mamão. Escuta, então tem plantas que dão flores e outras não. E tem folhas que têm nervuras paralelas e folhas com nervuras ramificadas. Então, para organizar todas essas informações, eu preparei uma tabela de classificação que agrupa as espécies de vegetais com características comuns. Olha aqui. Então a gente pode dividir os vegetais em 2 grupos: os com estruturas de reprodução muito visíveis e os com estruturas de reprodução pouco visíveis. Os pouco visíveis a gente pode dividir em 2 subgrupos: o das samambaias e o dos musgos. Agora, o grupo dos muito visíveis a gente também pode dividir em 2 subgrupos: o das araucárias e pinheiros, que dão sementes, mas não dão frutos, e o grupo das gramas e das árvores frutíferas, que dão frutos que contêm as sementes. O tipo de folha da grama tem nervuras paralelas, e o tipo de folha das árvores frutíferas tem nervuras ramificadas. Agora ficou mais fácil de entender. Gente, mas por que essa mania de classificar tudo? Qual que é a vantagem de ter todo esse trabalho? Olha, Maria, a classificação ajuda muito quando você quer estudar ou descobrir alguma coisa nova sobre algum ser que você não conhece. Para vermos a utilidade dessa classificação, vamos fazer um teste. Se nós pegarmos a folha de uma árvore que a gente nunca viu antes e observarmos que tipos de nervuras essa folha possui, nós poderemos deduzir várias outras características do vegetal. Bom, essa folha, por exemplo, ela pertence
Ah, este grupo aqui, olha, das nervuras ramificadas, típicas das árvores frutíferas. Bom, a partir daí a gente pode deduzir várias outras coisas. Por exemplo, que ela possui flores, mesmo que não seja a época de florir. E que essas flores são diferentes de outras árvores, como as araucárias, por exemplo. Bom, não é o máximo. A gente pode concluir várias coisas a partir da observação de uma das características e da análise da tabela de classificação. Bom, obrigado. Bom, hoje você aprendeu como a gente faz para classificar as plantas. Na próxima teleaula, a gente vai estudar a classificação dos animais. Mas antes, vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, aprendemos que existe uma grande variedade de vegetais no nosso planeta. Vimos que um vegetal é formado de várias partes: raiz, tronco, folha, flor e fruto. E que muitas dessas partes de vegetais são usadas na nossa alimentação. Aprendemos ainda que podemos agrupar os vegetais segundo algumas de suas características. E conhecemos algumas tabelas de classificação. Bom, se a classificação das plantas já é tão interessante, imagine dos animais. Eu mal posso esperar até a próxima teleaula. Tchau!